eu queria que você desse uma dica pra quem ainda tem essa trava em falar pênis, vagina, ânus, enfim. Porque ainda é, né, um tabu. Ainda é muito... É muito difícil você ver. Ainda tem, a minha amiga mandou eu perguntar, né? Enfim. E aí eu queria que você desse uma dica pra pessoa que ainda tem essa trava em falar. Olha, talvez, né, primeiro passo é a gente se respeitar. Se a gente tem essa dificuldade de falar, tudo bem, né, não adianta forçar a barra. Mas se a gente puder falar com clareza, abertamente, melhor, né? Então entender que sexo é uma prática, eu ia falar como outra qualquer, não sei se é tão como outra qualquer, porque é carregada de tabu, mas faz parte do nosso repertório como seres humanos, né? Então, se a gente começar a olhar para o sexo com mais naturalidade, como algo saudável, por exemplo, né? Você acabou de ter um bebê, né? Se você teve um bebê pelas vias old school, né? Pelas vias clássicas, você fez sexo, né? Então, assim, faz parte da vida da gente, né? Então, né? E aí a gente tentar naturalizar isso, né? Não reproduzir os tabus, os preconceitos, né? Aqueles séculos que a gente viveu de uma repressão muito forte, que a gente viveu séculos, né? Em que uma moral da época, antes de 1900, mais ou menos, a moral da época falava que ninguém podia viver sexo por prazer, só para reprodução e tal. E hoje a gente vive esses resquícios, né? Daquele tempo lá atrás em que era grande a desinformação. Mas você acha que uma educação sexual na infância, se tiver essa educação sexual na infância, a gente consegue diminuir esse tabu e essa barreira de falar de sexo? Com certeza. A gente tem um olhar, né? A turma da educação sexual tem, né, um olhar, vamos dizer assim, mais ampliado para a educação sexual e para o conceito de sexo e de sexualidade. Sexo é a prática em si. Sexualidade é um conceito amplo. A gente encara como um jeito de ser no mundo, né? E olhando para esse jeito de ser no mundo, de ser uma pessoa, os nossos pais são os primeiros educadores sexuais, porque eles que são os nossos modelos. Então, a criança, desde pequenininha, já é educada sexualmente pelos grandes modelos que são os pais. Quando ela entra na escola, a ideia é que a escola venha com conhecimentos clássicos, com conhecimentos mais objetivos de sexualidade como um conceito amplo, e que essas informações vão evoluindo à medida que essa criança vai crescendo. A gente não pode perder de vista que entre 11 e 12 anos de idade existe um empurrão hormonal, né? Meninas, primeira menstruação, meninos, primeira ejaculação espontânea. E isso também pode acontecer a partir dos 9 anos, segundo os médicos, né? Apesar do mais comum ser entre 11 e 12. Se essa menina tiver uma relação com penetração na vagina com esse menino, né, pode engravidar. Mas não quer dizer que deva, porque nem corpo, nem cabeça estão preparados para isso. E a educação sexual vai trabalhar essas questões, né? Vai trabalhar desde mais cedo questões de corpo, diferenças, né, entre os corpos, vai trabalhar as questões do sexo em si e vai evoluindo. E a gente sabe, né, pelos estudos, eles mostram que quando o jovem passou por educação sexual, né, de qualidade na infância e na adolescência, ele faz escolhas melhores na hora da sua iniciação. Ele se inicia com mais segurança, com mais responsabilidade. O que significa? Com o uso de camisinha, evitando as infecções sexualmente transmissíveis e com prevenção à gravidez fora de hora, com mais cuidado em relação a si e a pessoa que está ao lado, com mais tolerância à diversidade, né, de jeitos de ser, de viver, enfim. E com um olhar mais saudável para o prazer. Então, a gente sabe que isso acontece, mas a gente vive num país conservador. Então, aí tem gente que fala, nossa, mas não pode falar de sexo, né? Ai, que horror falar de sexo. Então, a gente ainda tem, né, esses países, essas questões conservadoras, mas se a gente puder falar com naturalidade e evoluindo os conhecimentos dessa forma que a gente costuma trabalhar em educação sexual, né, tá tudo certo. A gente vai lidando com mais tranquilidade e as coisas vão ficando mais saudáveis. E mais uma dúvida, porque eu tenho uma filha de 4 anos, né? E eu sigo uma psicóloga no Insta que ela fala muito sobre educação sexual infantil, para prevenção de abuso e tal. E aí eu vi algum conteúdo falando sobre os apelidos. Ao invés de a gente falar vagina, fala pepeca, periquita, sei lá, um trilhão de coisas. Qual que é essa relação? O que isso prejudica
ao invés de falar, por exemplo, vagina? Eu não sei se prejudica, né? A gente até é cultural, a gente dá esse monte de nominhos, né? Mas quando a gente vai fazer educação sexual, por muitos anos eu trabalhei em escola, dando aulas de educação sexual e fazendo dinâmicas com a galera pré-adolescente. E aí a gente brincava assim, o seu pé tem que nome? Seu nariz, sua mão, né? Sua cabeça. E por que que... E aí a gente perguntava, e o órgão genital feminino? E o órgão genital masculino, mais externo, tem que nome? Aí vinha aquele monte de nomes, pepeca, não sei o quê, varorá. Por que que a gente não pode, como a gente chama pé de pé, mão de mão, por que que a gente não pode chamar pênis de pênis, vagina de vagina? Porque é um assunto tabu, né? Então, aí a gente trabalha isso. Então, tudo bem na infância a gente botar esses nominhos, mas depois a gente precisa ir trabalhando e, à medida que esse jovem vai crescendo, ele vai se apropriando de conteúdos, Sim. né? E vai dando outros significados, né? É, porque tem esse lance, né? De quando você vai falar, sei lá, uma criança, até mesmo eu, há alguns anos atrás, falava... então, tava falando normal, a vagina, sabe? Falava baixinho, assim, pra ninguém Sim, ouvir com vergonha, com receio, com medo, assim, do que as pessoas vão... Mas Mas é super cultural isso, né? Então, Exato. também, a gente não tem que arrancar as coisas da gente. Eu gosto de trabalhar muito assim. A gente vai no nosso tempo, no nosso limite, né? Cada um fala o que puder falar da forma como puder. O que não cabe, por exemplo, é o educador não trazendo uma informação clara e de qualidade. Então, né, eu posso até falar pepeca, blá, 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 mas se eu estou fazendo uma ação de educação sexual, eu vou falar vagina, né? Porque eu sou educadora. Mas não necessariamente quem vai me fazer a pergunta tem que falar da mesma forma. Tem que saber, né?